Amados, mais uma vez eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, um ensino bíblico nesta feita, desse trimestre, a revista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então a lição número 6 nos falou sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. E hoje, essa pré-aula, hoje sábado, a lição de número 7, está nos falando sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. Então, nos falou sobre masculino semana passada e hoje sobre feminino. Falou sobre o homem e hoje sobre a mulher. Então, fique atento aí, porque essas lições são muito importantes, tem um conteúdo muito atual, muito riquíssima essa lição, ok? O texto áureo está em Provérbios 31, versículo 30, que diz assim: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbio capítulo 31, versículo 30. Verdade prática. A mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Então vamos lá, o texto bíblico em classe está aí em Provérbio capítulo 31, do versículo 10 ao 31, que nos diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubins. Noutra tradução está escrito joias preciosas. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina a humildade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz pano de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Glória a Deus. Então já vimos aí pelo texto que essa mulher de Provérbio, capítulo 31, do 10 ao 31, uma mulher virtuosa, uma mulher empreendedora, uma mulher dona de casa, que cuida da sua casa, dos seus filhos, e essa mulher também é uma mulher, uma empresária, uma mulher trabalhadora. Então nós vemos aí que a Bíblia não faz acepção e nem discriminação da mulher,
como muita gente analisa e fala por aí que a Bíblia é um livro machista e daí por diante. Então já vimos por aqui que não é. Então essa mulher aqui é um exemplo muito grande do papel da mulher, não só como dona de casa, mas ela também atua em outras áreas, como adjuntora, como auxiliadora do seu marido. Então, temos aí a introdução. As escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade, conforme já lemos aí todo estes versículos aí de Provérbio capítulo 31. Essa mulher é retratada como um modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição apresentamos o mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, prosseguindo, tópico de número 1, feminilidade bíblica. Subtópico 1, a criação divina da mulher. Então já temos aqui o autor nos falando que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Está aí, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Gênesis 2, versículo 7 e 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Assim Deus criou a mulher e a partir da carne dos ossos do homem. Por isso, Adão identificou: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então, aí já vemos a importância da mulher, como a Bíblia valoriza a mulher, como Deus valorizou a mulher na criação e como Ele valoriza ainda hoje, como a Bíblia valoriza. A Bíblia também ensina a igualdade de ambos, mas também deixa clara as funções distintas de cada um. Então há uma diferença notória entre a mulher e o homem, na sua estrutura, na maneira de ser do homem e da mulher. Então há muita diferença. Então isso já nos mostra que existem funções distintas, mas não há discriminação nenhuma em relação a um e a outro. Subtópico 2, a bênção da maternidade. Então, no mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e encher a terra. Gênesis 1, 28. Observemos que Deus não falou só com o homem, Deus falou com o homem e com a mulher. Então, a gente notando aí a importância, tanto de um, como a importância de outro. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Então, Adão a chamou de Eva, está aí em Gênesis 3:20. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa ou milagrosa concepção em seu ventre,
Maria irrompeu em cânticos de gratidão altíssima pela bênção da maternidade. Está aí em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Maria exaltando a Deus, feliz pela bênção da maternidade. De agora gerar, e tem em seu ventre a concepção do Filho de Deus, que se chama Jesus. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21, o século pelo qual nós estamos vivendo. Observa que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Deus poderia fazer de forma diferente, mas ele preferiu assim. Então, gerar filhos para a mulher é uma bênção e não uma maldição. É uma bênção de Deus. Subtópico número 3, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9, lá está dizendo, porque Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Nesse caso, o termo auxiliador também empregado para se referir a Deus. Está aí em Salmo 33, 20, Salmo 121, 2. Deus é o nosso auxílio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus, ele nos auxilia, ele é nosso auxiliador. Então esse termo da mulher ser uma auxiliadora do homem, não há nenhuma vergonha nisso. Isso não está se desfazendo da mulher, muito pelo contrário. Isso está enaltecendo, está honrando a mulher. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Então está aí, Provérbio capítulo 5, versículo 18, nos faz menção disso que nós falamos aí, ok? Tópico de número 2, a desconstrução da feminilidade. Subtópico de número 1, o ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a ser popularizado foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone Beauvoir, 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno da Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Então, aí é que está o problema, né? Aí é que está a questão. Subtópico de número 2, a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher nos limites do casamento. Provérbio capítulo 5, versículo 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Então está aí
1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 5, nos faz menção disso aí, certo? Sobre o casamento, do sexo no casamento e tudo mais. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é regressivo, é repressivo e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, quer dizer, precoce antes do tempo, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Precisamos ler aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o que lá nos fala sobre essa questão toda aí. Deus dizendo, reprovando lá a homossexualidade, o adultério, a prostituição, os efeminados, né? Então Deus está reprovando essa prática. Então não que nós sejamos contra, e a Bíblia também não é contra. Deus ama a todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus reprova o pecado, mas ele ama o pecador. Prosseguindo, nessa esteira temos nessa esteira temos temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Subtópico de número 3, ataques à família tradicional. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está aí, Mateus 19, versículos 5 e 6. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois numa só carne. Tendo o homem como líder da família, Efésios capítulo 5, versículo 23. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Tópico de número 3. Mulher virtuosa. Símbolo bíblico de feminilidade. Subtópico 1. Modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Está aí, Provérbio 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubins. Ou em outra tradução, o seu valor é superior a joias preciosas. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado. Então esta mulher, o marido confia nela. O marido não desconfia, mas sim confia. E revela total confiança do esposo na sua mulher. Assim a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Então, é uma mulher equilibrada, que procura não gastar mais do que a renda familiar. Então, ela traz equilíbrio. E esse tipo de mulher aqui ainda é mulher empreendedora, né? Que ainda traz lucro, né? Monetário para o seu lar e assim ajuda, auxilia o seu marido.
Então, por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará, não haverá necessidade, ninguém vai passar necessidade, haverá fartura de alimentos e de tudo mais. E ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, Provérbio 31:12. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar, é uma mulher confiável e não é instável. Quer dizer, ela não é aquela pessoa variável, não é que hora está de um jeito, hora está de outro. Ela é aquela pessoa equilibrada, perseverante. Prosseguindo. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Provérbio, capítulo 31, versículo 23. Então, existe um ditado por aí, um provérbio que se diz que atrás de um homem sempre existe uma grande mulher, mas esse ditado não está correto, não é? O ditado certo seria: ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, pois a mulher, ela não estaria atrás do homem, ela está do lado. O termo adjuntora que a Bíblia nos mostra quer dizer está ao lado e não atrás. Ela é companheira. Então, por ser companheira, ela está ao lado como auxiliadora do seu marido. Subtópico de número 2. Padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta e dá mantimento à sua casa. Provérbio 31:15, a parte A do versículo. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e pelos seus filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar. Provérbio 31:15b. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Provérbio 31, versículo 21. Essa mãe virtuosa educa sua prole, ou seus filhos, né? Prole é filhos, com sabedoria e bondade. Provérbio 31:26. Antecipa-se a dificuldade doméstica e não come o pão da preguiça. Provérbio capítulo 31, versículo 27. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Provérbio 31, versículo 28a. Subtópico 3. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e coxas de boa qualidade. Negocia bens importados de elevado padrão para a sua casa. Provérbio 31:14. Compra propriedade, gerencia negócios lucrativos. Provérbio 31:16. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Provérbio 31:18 e 24 também. Generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados. Provérbio 31:20. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Provérbio 31:25. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. Provérbio 31, versículo 28 e 29. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. Provérbio 31:30. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Provérbio 31, versículo 31. Então, diante desse texto bíblico, dessa explanação em Provérbio capítulo 31, nós vemos que a Bíblia exalta a mulher e dá sim liberdade à mulher. Mulher não é como uma escrava, nada disso. Não é? A mulher ela pode ter seu trabalho, estudar, trabalhar, desde que ela seja uma mulher equilibrada, que não abandona o seu lar, que cuide do seu lar. Não é? Certamente o marido também precisará ir cooperar, né, com a sua mulher também. E daí por diante. Então isso aqui lança por terra toda e qualquer oposição, toda e qualquer ataque à Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro
arbitrário, que é contra a mulher, não é nada disso. É só ler aqui, Provérbio capítulo 31. Conclusão. E muitos outros versículos, ok? Na Bíblia. Conclusão. A Bíblia revela que homens e mulheres se completam. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então a Bíblia não coloca o homem em superioridade à mulher, nem a mulher em superioridade ao homem. Mas coloca um como complemento do outro, mostrando que um completa o outro. A Bíblia chega a dizer, nem a mulher é sem homem, nem o homem é sem a mulher. Mas todos dois, juntos, eles são honrados no Senhor. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinas estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Então, está bem claro aqui, né? Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Então já vimos aqui bem claro que o fato da mulher ser mãe, ela poder criar filhos, isso é uma bênção da parte de Deus. Então que Deus abençoe a todos ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na próxima semana estaremos estudando uma outra lição aqui, importantíssima, a lição de número 8, que nos fala transgênero. Que transrealidade é essa? Então, é a lição da próxima semana. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.